Bom dia para Dona Maria de Lourdes, minha mãe. Feliz sábado para a senhora. Feliz sábado para a Daiane também, nossa querida internauta que está sempre aí conectada, aqui da região de Tijucas, né? Um feliz sábado para você também, Daiane. Deixa eu conectar aqui o Instagram também. Bom dia, irmão Milton, irmã Eliana. Um feliz sábado para vocês. Diretamente de Tijucas para Itapema. Sempre estamos juntos, né? Na revisão da lição. São 7 horas, agora o pessoal dá uma entradinha, né? Aqui no Instagram não temos ninguém ainda. Aqui no YouTube já estamos com 4 pessoas já. 4 conexões, né? Porque assim como, por exemplo, o irmão Milton e a irmã Eliana, é uma conexão, mas são 2 pessoas que estão participando. Isso é muito legal, né? Esse friozinho da manhã já nos permite acordar com uma pequena rinite, né? Não é coronavírus. Hoje em dia, qualquer espirro, o pessoal já está olhando, né? Mas normal, bem normal, diante da situação que a gente está vivendo, né? Até nós mesmos, né? Quando alguém dá um espirro, a gente já olha assim. Mas, enfim, são os dias que a gente vive, né? Bom dia, Daiane Cardoso, tudo bem? Que bom ver você, Daiane. Também um abraço para o meu amigo Emanuel Caetano, aqui, vizinho nosso, aqui em Itapema, acho que Bombinhas, né? Um abraço também para meu amigo Stevan Stankovic. Que Deus abençoe você, meu amigo. Tá bom? Um bom dia para o Danilo Schiffer também. Um feliz sábado para você e um grande abraço. Bom tê-los aqui conectados no Instagram para a gente revisar a lição da Escola Sabatina dessa semana. Ah, pastor, mas eu já vou para a lição da Escola Sabatina, eu já vou para a Escola Sabatina da igreja, por que eu vou ficar assistindo aqui? É sempre bom a gente ter uma revisão, até porque aqui a nossa revisão é em 20 minutos, né? Seria só para a essência da lição, para a gente até poder ver alguma coisa que a gente não viu ainda, né? Um bom dia para a Luara Stephen, também, que aí está conosco, né? Um bom sábado, minha irmã. É grande desbravadora, né? Estamos com 18 graus, exatamente, irmão Milton, né? Estamos aqui com a nossa classe de professores, então o propósito desse nosso encontro de manhã cedo é exatamente alinhar, né, os nossos conceitos. Isso não impede você na escola sabatina, você fazer algum comentário que não foi mencionado aqui, não há problema nenhum, mas quando eu menciono esses 3 pontos, né, que eu trago toda semana. Bom dia, Fran! Bom dia, Cassiano! Quando eu trago esses 3 pontos, normalmente é para que a gente possa ver, não, esses 3 pontos não devem ser passados em branco, né? Porque eles realmente salientam a essência da lição que a gente teve aqui. A lição, ela tem 7 dias, né? De sábado até sexta-feira, mas sempre a gente pode resumir os pontos principais. Isso a gente faz até num sermão, né, gente? Num sermão, assim, às vezes, quando eu vou preparar um sermão, a gente tem muitos assuntos, muitos detalhes, tal, mas a gente não fala tudo, não é? Até porque senão as pessoas não vão conseguir pegar tudo e aplicar. Às vezes é mais fácil você resumir em pontos menores, mas que com certeza ficarão gravados na mente das pessoas do que você já imaginou eu começar um sermão, né? Bom dia, Pati. Que bom que você está aí. Aqui também o nosso querido irmão José Luiz, né? Seja bem-vindo. Feliz sábado para vocês, tá? Já imaginou eu chegar um dia no sábado na igreja e fazer assim, ó? Bem, hoje eu vou pregar sobre as 45 características de um cristão. Você vai, só de ouvir o título, você sabe. E daí, a sua atenção, ela vai deixar de ser voltada para o sermão, vai ser voltada para contar as características. Porque assim, ai meu Deus, ele está em qual ainda? Está na 8ª? São 45? Então, eu aprendi isso
lendo livros e também na experiência, né, da pregação, que o menos é mais. Às vezes é melhor você diminuir em menos coisas, é mais fácil de a pessoa sair dali com essas coisas na mente, do que você tá enchendo de um monte de coisa, né? Pastor, adaptei seu método para a classe de jovem do Ariliú, está sendo bem proveitoso. Puxa vida, que legal, Luara, que bênção! É bom saber que a gente, né, ajuda de alguma maneira, né? É muito bom. Terezinha Goulart, bom dia! Diretamente de São João Batista. Manda um abraço para o Paulo, o nosso distrital de Escola Sabatina, né? E bom dia também para minha sogra Enilza, que entrou agora também. Bom dia para você. Bom dia também para Keline, grande Keline. Quando eu saí daí tinha um filho, agora duas, né? Que alegria. Tenho às vezes visto a foto de vocês. Que Deus abençoe, tá? São 7h05. Nós vamos começar então com uma oração, como a gente sempre faz, e vamos então à revisão da nossa lição, tá bom? Bom dia, Keline. Vamos orar então. Amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui para revisar esse assunto tão importante da lição dessa semana. Essa semana estudamos sobre educação e redenção, que é o título da lição do trimestre. Que possamos tirar proveito e possamos, ó Deus, aplicar a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Estamos aqui com 15 conexões, né? 8 no Instagram e 7 no YouTube. E, claro, eu estou comentando para vocês só. Eu não vou deixar de fazer a lição, mesmo que tenha uma pessoa, a gente faz. Claro, eu não vou ficar aqui fazendo se tiver nenhuma pessoa, né? Mas se tiver uma pessoa, a gente vai participar, tá bom? Vamos lá. Educação e redenção. Eu dividi a nossa lição em 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: criados à imagem de Deus. Foi o primeiro ponto que eu coloquei. Seria muito bom a gente salientar isso daqui. A segunda parte é o material educacional ao longo de toda a Bíblia, né? E a terceira parte, o Paracletos, que seria ali falando sobre o Espírito Santo, seria o professor que veio substituir, né? A Keline é professora, né? Às vezes acontece, né, Keline, de ter um professor substituto e tudo mais. Então, nós vemos aqui a figura do Espírito Santo como esse professor substituto, aquele que vem a substituir o professor que esteve aqui entre nós, que era Jesus, tá? A primeira parte, em relação ao sermos criados à imagem de Deus, é muito interessante o fato de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Há muita discussão sobre o que isso significa, né? Na verdade, existem 14 interpretações. Eu lembro de ter lido um artigo na faculdade que fala sobre isso, 14 interpretações diferentes do que significa esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? Mas, na verdade, uma das que mais se aproxima, não é que se aproxima, mas a mais aceita e a mais coerente com o resto da Bíblia, é exatamente o fato de que sermos criados à imagem e semelhança de Deus tem a ver com o ato de sermos racionais e também de podermos manifestar, termos os mesmos sentimentos, podermos ter essa aproximação da mente com Deus, né? Queria mandar um bom dia aqui para Merari Reinert, para o pastor Gessé Carvalho. Bom dia, colega, tudo bem? Grande pastor Gessé. E também para o Henrique, um bom dia para você também. Feliz sábado. Então, aqui na lição, ela explora bem esse aspecto. Ela até usa uma expressão chamada encontro de mentes. Encontro de mentes, né? Que seria algo assim, para ilustrar isso de maneira melhor, seria algo assim, ó. Se eu quiser, eu lembro de ter lido essa expressão, essa história em algum livro. Ela fala assim: se você vê uma carreira de formigas, uma fileira de formigas, elas estão atravessando o asfalto. De vez em quando passa um carro e mata alguma dessas formigas. E você quer salvar essas formigas, né? Existe duas maneiras. Existe uma maneira. Você se transforma numa formiga, fala na linguagem delas e fala para elas, pessoal, aqui é perigoso, vamos desviar daqui e tal. E daí, pronto, tá tudo resolvido, né? Então, amados, a Merari Reinert é seu irmão mais velho? Não sabia, irmão. Então tá. Que legal, ele está aqui conectado com a gente no
no Instagram, né? Então, esse encontro de mentes entre nós e Deus seria a mesma coisa. Seria assim, veja, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, os outros animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque é, nós somos a obra-prima e o plano de salvação, a criação e tudo mais envolve o ser humano, tá? Isso não quer dizer que nós não devemos dar preocupação, não devemos ter preocupação com os animais, tal e tudo mais, não. Mas o tema, o propósito desse tema aqui é exatamente o fato de que Deus nos faz imagem e semelhança dele, para que nós pudéssemos, digamos assim, ter uma certa facilidade de entender Deus, pensar como Deus. Quando eu falo isso, eu falo num sentido muito menor do que Deus. Não estou querendo dizer que Deus nos deu um cérebro capaz de adentrarmos a mente de Deus e conhecermos as profundezas de Deus. Não, não é isso, tá? Isso é uma tarefa que a Bíblia até fala que o Espírito Santo pode, mas nós não. Por quê? Porque ele é Deus e nós não somos. Agora, podemos dizer que na estrutura do nosso pensamento, dessa questão, sermos a imagem de Deus, esse é o encontro de mentes. Ou seja, quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, ele nos permite ouvir as palavras de Deus e entendê-las. Por quê? Porque é como o ser humano pensa. Né? Deus se transformou numa formiga, usando essa ilustração que eu usei no começo. Deus se transformou numa formiga para quê? Para poder falar a linguagem que a gente entende. Tá ok? Então, assim, essa seria a primeira parte assim, da lição, seria isso, salientar esse fato de por que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus está restaurando a sua imagem em nós, porque nós a perdemos quando nós acabamos caindo em pecado, né? Bom dia para minha amiga Andréia Caetano, feliz sábado para você, minha querida irmã, né? Eu vejo também aqui o Jean Lima, feliz sábado, amigo, Deus te abençoe. Um bom sábado também para você, meu amigo Leonir, né, lá de São João Batista, e para nossa querida irmã Ana Maria, lá de Nova Trento, né? Que Deus abençoe você, minha irmã, tá? A segunda parte, que é uma parte um pouco maior, seria o material educacional da Bíblia, né? Ele explora muito bem esse assunto ali na lição de terça-feira, que ele começa a dividir a Bíblia em partes e poder explicar, né? A gente divide o Antigo Testamento em 4 partes. Livros, a lei, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Nós dividimos em 4 partes, tá? Nós, eu digo cristãos, século 21 e tudo mais. O judeu, ele dividia a Bíblia em duas partes, mas essa segunda parte também poderia ser dividida em 2 partes. Vou explicar. Lei e profetas. Lei e profetas. Só que entre os profetas existe os livros profetas, ou seja, aqueles que trabalharam como profeta, aqueles que foram profetas por, vamos dizer assim, profissão, e aqueles que foram escritos por profetas, mas que a função deles principal não era ser profeta. Por exemplo, Davi, ele era um profeta no sentido de que Deus usou ele para escrever a Bíblia, mas ele não era dedicado exclusivamente para o ministério profético, vamos dizer assim, tá? Então, o Antigo Testamento ele é dividido em lei e profetas. Lei, os 5 primeiros livros de Moisés, e profetas, todo o resto. E esse profetas dividido em profetas e escritos, tá bom? Por isso você vai encontrar no Novo Testamento, quando Jesus fala assim, ó, quer ver um texto que às vezes a gente usa errado nos estudos bíblicos? Aquele de Mateus 5,17, diz assim, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim para cumprir. A gente usa esse texto para se referir aos 10 mandamentos. Não está de todo errado, até porque os 10 mandamentos estão na lei e nos profetas. Mas quando Jesus fala que ele não veio abolir a lei e os profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento inteiro. Entende? Era a divisão que o judeu fazia, lei e profetas, né? E algumas vezes você vai encontrar lei, profetas e escritos, ou lei, profetas e salmos, tá ok? É a divisão que o judeu fazia do Antigo Testamento. Então aqui a gente encontra um material muito rico sobre o ensino e a salvação no Antigo Testamento. Você vai encontrar, por exemplo, a palavra Torá,
que a gente traduz por lei, na verdade, ela é uma palavra muito apropriada para ser traduzida por instrução. São instruções. Os 10 mandamentos, se você for ver, assim, traduzir literalmente, não é 10 mandamentos, mas seria 10 palavras, ou 10 instruções, 10 orientações. É o significado, assim, original, né, do hebraico mesmo. Então, essa seria a tradução dos 10 mandamentos. Agora, você vai encontrar ali, por exemplo, no aspecto da lei, né? Você vai encontrar ali a essência da lei, ela nos ensina o caráter de Deus. Vamos lá, educação, o principal propósito da educação é fazer o quê? É imprimir em nós o caráter de Deus, restituir em nosso caráter o caráter de Deus, ok? Não esqueça disso. C. Bom dia, Sara. Tudo bem? Sarinha Veiga. Deus te abençoe, minha irmã. Que bom que você está aí com a gente. E também a Leondina, nossa querida amiga lá da Colônia Santana. Que bom ter vocês aqui conectados pelo Instagram, né? Aqui também temos a Mirtes, um feliz sábado para você. E também a Sandra Araújo, que entrou agora. Um feliz sábado para você também, tá? Ali temos também a Thaisa. Bom dia, Thaisa. Está aí também conectada com a gente. Estamos agora com 26 conexões. Isso sem contar as pessoas, que às vezes tem mais de uma pessoa conectada, né? Então, assim, ó, se a educação é desenvolver o caráter de Deus na nossa vida, o que a lei tem para nos ensinar isso? Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles têm o propósito de quê? De imprimir, de nos revelar qual é o caráter de Deus. O Espírito de Profecia fala, os 10 mandamentos, a lei de Deus revela o seu caráter. Então, se nós vivemos, meditamos na lei do Senhor, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos imprimindo, permitindo que o caráter de Deus se reflita em nós. E nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos, certo? Por que às vezes tem uma pessoa ou outra que acaba falando, né? Cuidado com os filmes que a gente assiste, cuidado com aquilo que nós estamos contemplando, os livros que nós estamos lendo. Por quê? Porque nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Nós vamos encontrar nos profetas, por exemplo, nos escritos, nós vamos encontrar ali outras coisas, como que o povo de Deus às vezes se desviou. Isso serve de um exemplo para nós de precaução, para que nós não caiamos no mesmo erro que eles caíram, certo? A questão aqui, ó, dos escritos, né? Ali temos exemplos de professores e alunos bem-sucedidos e outros não tão bem-sucedidos. Isso serve para a nossa compreensão, tá? Um bom dia para o Délcio também, nosso querido irmão, e também para o Vilmar, que Deus abençoe vocês. E o Matheus Soares e o Rodrigo Trevisan, que entraram agora ali no Instagram também, tá bom? Bom dia para vocês. Quando entramos nos evangelhos, nós vemos ali a maior revelação de Deus, tá? Eu quando entrei na igreja, não entendia isso. Não, porque existem 3 formas, algumas formas de podermos conhecer a Deus, através da Bíblia, através de Jesus. Eu não entendia isso. Através da natureza, através da Bíblia, através de Jesus. Eu não entendia isso, porque eu falava assim, peraí, mas o que eu conheço de Jesus está na Bíblia? Então, como é que eu posso conhecer assim a Deus por Jesus meio que separado da Bíblia? Não, a ideia não é separado da Bíblia, mas é a parte da Bíblia que mais nos revela como é Deus são os evangelhos, que fala sobre como Jesus viveu. Então, Isaías, vamos dar um exemplo. Isaías teve sonhos, visões, e depois que ele tinha um sonho e visão, ele registrava aquilo ali, na linguagem dele, do jeito dele. Não, a Bíblia não é um ditado, a Bíblia não é um livro que foi ditado por Deus, sabe assim, o Deus falava, agora vírgula, tal, até porque senão a Bíblia toda teria mesmo estilo de linguagem, estilo de escrita, e não existe. Por quê? Porque Deus dava a ideia e as pessoas colocavam na sua maneira de escrever. Por isso você vai encontrar o livro de Tiago, que era um carpinteiro, mais fácil de ler, Pedro, muito mais fácil de ler do que Paulo, que era formado em direito, formado em retórica, né? Então, Deus deixou essa liberdade para as pessoas expressarem na sua linguagem, tá? Feliz sábado, Elizabeth! Puxa vida, que bom ver você aí, diretamente de Paulo Lopes. Que legal, tá? Deus te abençoe, minha irmã. Então, nesse sentido,
é que a gente tem que compreender esse aspecto dos evangelhos. Porque os evangelhos, eles são o quê? Eles são como Deus é. A gente tem lampejos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e tal, mas os evangelhos é assim, ó, digamos, Isaías, Jeremias, os profetas, Moisés, expressaram algo sobre Deus. Tranquilo, isso é importante. Mas Jesus é Deus conosco. Até Jesus nascer, era só ser humano. Era só ser humano. Jesus nasceu. Opa, Deus está conosco. Agora Deus, ele faz parte da família humana. É isso que significa Emmanuel, né? Deus está conosco no sentido de que ele nos protege, de que ele nos salva, isso desde sempre. Mas só quando Jesus nasce, Deus conosco. Ou seja, há um ser divino entre nós. E ele vai nos mostrar, e nos mostrou, exatamente como é Deus. Quando o nosso querido Felipe chega para Jesus e fala assim, mestre, mostra-nos o Pai e estamos satisfeitos. E daí ele fala assim, ué, faz tanto tempo que eu estou contigo e tu não me conhece? Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Em outras palavras, se em vez de o Filho tivesse sido encarnado, tivesse vindo o Pai, ele faria a mesma coisa, da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que o Filho fez. Se fosse o Espírito Santo, a mesma coisa. Tá bom? Aqui o nosso querido Milton faz um comentário. Família é a primeira classe de cada ser humano. Depois a escola e a igreja. Todos somos pedagogos. Na família se aprende o culto individual, o estudo reflexivo e meditativo das Escrituras. Isso daí, irmão Milton, nos fala fortemente sobre uma responsabilidade que nós, como pais, que somos constantes educadores, devemos ter esse cuidado com os nossos filhos. A gente tem estudado nas quartas-feiras, por exemplo, o livro O Coração da Igreja, que foi extraído do livro da irmã White, chamado Conselho sobre Escola Sabatina. E lá fala, até essa semana a gente mencionou isso de novo, pais, não deixem seus filhos estudarem a lição sozinhos. Não esperem que eles tenham essa iniciativa. Por quê? Porque essa é a nossa responsabilidade. Até isso criar hábito na vida deles, através da maturidade, que só vem aos 25 anos. Então, a gente deve sentar com os nossos filhos, estudar a lição com eles, tá? Isso é uma coisa muito importante que tem a ver no contexto de educação e redenção. E a última parte da lição, para a gente terminar aqui, que já são 7h22, é a parte final, que seria o Paracletos e o uso da razão. Jesus, enquanto esteve aqui, ele era o mestre, né? Tanto que ele era foi identificado como rabi, né? Se você for dar uma olhadinha, isso é uma coisa que eu acho que a lição ficou um ponto aqui, outro ponto aqui. Eu peguei e só juntei a lição de domingo, né? Acho que é domingo ou segunda, deixa eu ver aqui. A lição de segunda eu juntei com a lição de quinta-feira. Por quê? Porque Isaías capítulo 11, ele fala que o Messias viria nesse contexto de mestre, nesse contexto de rabi, nesse contexto de professor. E aqui fala, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, quando falamos do Messias, essa é uma profecia messiânica, falando daquele que viria, ele fala nesse contexto, no contexto de sabedoria, entendimento e conhecimento, tá? E nesse sentido, amados, eu queria falar uma coisa para vocês. Às vezes nós pintamos um cristianismo da ignorância. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Né? Eu vou continuar, deixa eu só ler aqui. Ó. No Antigo Testamento, conhecíamos Deus de ouvir falar, enxergava ele pelos olhos dos profetas. No Segundo Testamento, no Novo, né? Conhecemos Deus enxergando suas atitudes. Vemos o jeito que Jesus caminhar. Exatamente, Luara, é isso aí. É por isso que podemos dizer que Jesus é a maior revelação de Deus. E por isso que eu recomendo fortemente que cada dia... Você está fazendo seu ano bíblico, está lá no Antigo Testamento, tranquilo, mas um capítulo do Novo Testamento por dia, leia, todos os dias, né? Nós temos aqui aquele livro, Como Jesus Tratava as Pessoas, tirado de onde? Dos Evangelhos. Então, dedique tempo para isso, tá?
Quando eu falei sobre o cristianismo ignorante, é que às vezes nós temos uma visão de que assim, não, eu sou cristão, eu sou de Jesus, então eu não preciso estudar, não preciso me aprofundar, eu não preciso, não, basta eu orar, tal. Amados, eu não estou menosprezando a oração, jamais eu recomendo a oração como uma disciplina espiritual que nos fortalece nos caminhos de Deus. A pessoa que não ora não respira espiritualmente. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que isso não nos dispensa de nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. A lição dos professores, ela tem um comentário aqui na página 105, que ela dá uma história, assim, conta a história de um cristão que está lá na faculdade, e daí ele começa a pregar de Jesus para um colega, e ele fala só coisas da Bíblia, e não há problema nisso, tal, só que daí esse colega começa a contradizer tudo aquilo que ele fala, né? E daí esse colega vira as costas para ele e tal, e ele fica ali decepcionado porque ele não conseguiu convencer o colega, né? Daí a lição, ela até faz a pergunta, né? Ela fala assim, ó, duas reações. Ele vai orar pelo colega dele, apenas orar? Ou, segundo, ele deve orar pelo colega dele e deve mergulhar em literatura acadêmica relevante de filosofia, teologia bíblica, tal, ou fé e ciência, para poder conversar com esse amigo dele sobre esse assunto. Então, assim, não há nenhuma incoerência, em nós buscarmos compreender melhor, às vezes, os argumentos das outras filosofias, tal, para podermos até falar com propriedade, né? Não estou dizendo que se você não fizer isso, você não vai se salvar, não tem nada a ver, mas, assim, se você quer ser, às vezes, relevante entre os jovens, por exemplo, nós temos que estudar, nós temos que nos aprofundar para podermos dar razão da nossa fé, né? A Daiane comenta aqui, a Bíblia é nosso manual de sobrevivência diário. Só a oração não substitui a leitura das Sagradas Escrituras. Exatamente, Dai, exatamente. E aquele texto que fala, né, quando eles estão perante o Sinédrio, ali Pedro e os apóstolos, ele fala, ele cita assim, né, eles perceberam que estiveram com Jesus, afinal, eles eram homens iletrados, alguma coisa assim, né, eles não eram eloquentes e tal, mas ali estavam eloquentes. Alguns dizem, não, isso daí é só porque eles oravam. Não, não é porque eles oravam, é porque eles oravam porque eles estudavam a Bíblia, né? Aqui o irmão Milton, nosso desafio é ensinar a igreja que o Espírito Santo é quem dá sabedoria e as palavras a serem pregadas. Exatamente. Só que sempre com o tempero da ideia de que ele vai nos fazer lembrar das palavras que nós estudamos, que nós lemos. Por isso a importância. Eu não estou aqui limitando o poder do Espírito Santo, que ele não pode nos fazer dizer palavras que nós nunca lemos. Não, ele pode o que ele quiser. Ele é Deus. Agora, o método natural dele é nos usar para pregar aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos. Ele organiza a nossa mente, ele nos dá poder para falar. Então, assim, é nesse sentido, educação e redenção, ele termina falando sobre essa questão do paracletos. Paracletos é uma palavra que significa um instrutor, um advogado, aquele que fica ao lado. Paracletos é que fica ao lado, falando, né? Cletos vem de kalel, kalel significa proclamar, e para significa ao lado, tá? Então, isso significa paracletos. Essa palavra paracletos ela é usada tanto para Jesus quanto para o Espírito Santo, né? Alguns dizem que essa é a prova de que Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Os dois exerceram essa função, né? Tanto Jesus quanto o Espírito Santo. Então, amados, nesse sentido, a lição dessa semana, ela tem esse aspecto mais de salientar como a Bíblia, como Jesus e como Deus pode usar a nossa razão para podermos aprender, sermos educados no sentido de refletirmos o caráter de Deus, mas também podermos ensinar as outras pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? A Patrícia termina aqui. Essa tela preta, às vezes, passa uns mosquitos. É a mesma coisa que não estudar para a prova e querer tirar 10. Não é impossível, mas é improvável. Boa ideia, Patrícia. Então, assim, claro, às vezes tem uma pessoa que não sabe ler. Uma pessoa que não sabe ler enfim, não consegue aprender a ler. Pode acontecer? Pode. Deus pode usar uma pessoa dessa? É claro que pode. Claro que pode. Não há nada impossível a Deus. Mas essas são exceções, não a regra, né?
É uma coisa para a gente pensar, tá bom? 7h29, nós vamos orar para terminar. Obrigado pelos comentários de vocês, sempre é importante os comentários de vocês, essa interação ela é muito boa, né? E obrigado pela presença de vocês. Aqueles que estão aqui que são professores, aproveitem esses comentários, talvez uma coisa que você não tinha pensado, salientar um pouco mais, ou aquilo que chamou a sua atenção também durante a semana, tá? Passar na lição ali vai ser muito bom. Só lembrando, não esqueça de preencher a chamada da lição, que você já deve ter recebido no grupo da igreja ou individualmente no seu WhatsApp, tá bom? Vamos orar para terminar, então? Amado Deus, obrigado, Senhor, pela lição de hoje, pela revisão, por essa classe de professores, que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe para pregar essa mensagem na nossa igreja, para os nossos alunos, nossos irmãos, e que nós possamos entender que educação e redenção falam a mesma língua, e que o verdadeiro propósito da educação é nos levar à redenção. Amado Deus, que o Senhor abençoe cada professor e professora da Escola Sabatina, não apenas os que estão ouvindo, mas de todo mundo, a fim de que eles sejam instrumentos teus para transmitir o teu conhecimento. Pedimos essas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, um feliz sábado, que Deus abençoe, feliz sábado para você, Patrícia, um ótimo sábado para você também, tá? E, uma boa escola sabatina para vocês, nas congregações em que vocês estarão, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Agora